Aqui tá girando. Ah, começou. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa nossa aula de legislação para o EAP. Começando agora a gravação. O pessoal que vai assistir gravado aí perdeu a apresentação, né? Mas isso daí só acontece de forma espontânea. Não adianta tentar fazer gravado que não funciona. Então a gente está encerrando hoje, depois aí de mais ou menos um mês e 10 dias. Um mês e 10 dias, né? A gente está encerrando a nossa primeira rodada de conteúdos da Lei 2231/2017. É a primeira rodada de conteúdo, né? A lei é relativamente curta. A gente dividiu a lei em 4 temas, né? São 4 PDFs. Eu acabei de dar uma olhada aqui no Google Sala de Aula para confirmar que realmente os 4 PDFs de conteúdo que dividem a lei em temas de prova, todos estão no Google Sala de Aula. Acabei de confirmar isso. Tá? A apostila que eu preenchi, que eu produzi na aula passada, do tema 3, né? Ou do tema 4, que o tema 4 é esse aqui, né? A última aula foi do tema 4. A última aula foi o final do tema 3, início do tema 4, né? Eu vou ver aqui com o Erielson se ele colocou esse Word, né? Que a gente produz no Word e manda, né? Deixa aqui já, e deixa aqui no computador, que aqui tá no estúdio do clube, e aí o Erielson já coloca no Google Sala de Aula. Eu vou confirmar com ele aqui se ele colocou esse último Word, né, no Google Sala de Aula. Mas os 4 PDFs de conteúdo estão no Google Sala de Aula. Esse aqui é um deles, ó. Esses PDFs de conteúdo, tá? Nada mais é o PDF do que um tratamento pensando nas questões, né? Eles não seguem não seguem a ordem da lei. Eles seguem uma organização adequada, conveniente, de conteúdo pensando na prova. O tema 3, o senhor foi preenchendo as informações que faltavam. Pois é, deve ter ficado salvo aqui, o Erielson vai postar aí. Toda vez que eu saio, né, eu deixo essa orientação para ele aí de postar. Então, desse tema 4 aqui, o que importa são os afastamentos, tá? Porque, né, esse material, ele foi produzido de forma hierárquica, considerando a importância dos assuntos. Então, os assuntos mais importantes, mais aguardados em prova, estão na apostila 1, o tema 1. Esses temas são de progressão e de promoção do servidor. É o desenvolvimento na carreira. É uma questão certa de prova, o desenvolvimento na carreira, promoção e progressão. É o PDF número 1, é o mais importante, é o mais esperado. Depois vem o PDF número 2. PDF número 2, ele fala de remuneração. Remuneração é o maior tema de todos. É difícil não vir uma questão de remuneração, não só porque o tema é forte de prova, como também ele toma quase toda a lei. Já que é uma lei que trata de carreira, essa lei ela acaba gastando muito texto falando da remuneração. Então, o segundo tema mais esperado da lei que institui a carreira é o capítulo sobre remuneração. E é o nosso PDF número 2, remuneração. Em terceiro lugar, sendo aguardado em prova, estão aí os objetivos da lei, muito esperado em prova, é o terceiro PDF, tema 3. Estão aí, em terceiro lugar, os cargos em comissão, funções de confiança, função gratificada. Qual a diferença entre os três? Esse negócio de cargo em comissão, cargo de confiança, função de confiança, isso cai muito em prova, a gente diferenciou todos aqui. E estágio probatório. Estágio probatório cai muito em prova também, está no PDF número 3, tema 3.
Esses PDFs 1, 2 e 3, numa divisão hierárquica, já trazem todos os temas mais esperados em prova. Se fosse uma preparação de um mês ou um mês e meio, o mínimo que pode ter de preparação é um mês e meio, né? 45 dias. Então, se fosse um edital de 45 dias, a nossa preparação seria só o PDF 1, 2 e 3. E a gente teria trabalhado todos os temas possíveis de prova, que é o que se faz numa preparação curta. Como essa preparação não é curta, são 3 meses e meio de preparação, então eu peguei todos os temas que sobraram, além desses 3 primeiros temas mais importantes, todos os temas que sobraram, todos os itens que sobraram, e enxuguei eles. E fiz a apostila número 4. A apostila número 4 é aquela apostila, né, residual, resíduo, o que sobra, o que sobrou. Aquela apostila, né, baseada no vai que. Pô, vai que, na tua vez, não cai o que é mais esperado. Cai um item, né, que não é tão esperado assim. Então, vai que. Então, para garantir, eu vi que sobraram poucas informações ali, e falei, eu vou fazer uma quarta apostila, um quarto tema, só com o que sobrou, organizando ali, né, com o que pode ser perguntado em prova, para que realmente a nossa preparação de conteúdo seja uma preparação sem furo. Sem furo é saber que todas as questões do dia da prova terão necessariamente passado aqui na tua tela, já que a gente tem esse tempo. Tanto que agora, com um mês, pouco mais aí, né, de 1 mês e 10 dias de preparação, a gente está terminando o conteúdo. Tá? Então, aqui são temas residuais, essa quarta apostila. Mais importante dessa quarta apostila são os afastamentos. E a gente está trabalhando com calma esses afastamentos, né, para garantir qualquer possibilidade, né, de questão. Depois de terminar o conteúdo, a gente vai começar a resolver, né, as questões a nível de revisão e de exercício de fixação. Né? A gente vai seguir aí a cada encontro, fazendo exercícios de fixação, resolvendo questões e revisando. Né? Vai ser um trabalho a nível de revisão. Vem a questão, a gente dá um tempo para resolver, comenta, pega o nosso material, né, que a gente produz aqui no Word, já vai utilizando ele, né, para mostrar de forma mais dinâmica os tópicos. E a gente vai fazer uma rodada de exercícios de fixação, de questões aqui mesmo. E quem quiser um reforço com questões AOCP adaptadas e questões estilo AOCP produzidas por mim, eu também vou oferecer, né, uma oficina, né, de um horário alternativo, provavelmente de 10 à meia-noite. Quem quiser, né, adquirir esse material autoral também de produção de questões minhas no estilo OCP. Professor, com licença. Olá. O senhor já tem em mente uma data para a realização dessas oficinas? Pois é, por enquanto, né, não tem essa data, porque a gente percebe que não está havendo uma procura tão grande por esses eventos, né? Então, de certa forma, se os eventos não estão sendo procurados ainda, os eventos não estão se tornando viáveis, não tem por que oferecer um evento se não tem demanda. Mas eu tenho certeza, né, que daqui a mais 15 dias, 30 dias, os eventos vão se tornar mais viáveis, a demanda vai aumentar, a procura vai aumentar, conforme chegar perto da prova. É natural, nos editais de 3 meses e meio, a correria, a procura ficar para o fim. Agora, se fosse um edital de 45 dias, era evento todo dia. Eu lembro que o concurso da PI 2017 foram 45 dias de preparação. 45 dias de preparação. Nesse concurso da PM 2017, com 45 dias de preparação, foram todos os dias, de oficinas de 10 à meia-noite. Todo dia tinha uma oficina de 10 à meia-noite. Todo dia. De segunda a sexta, sábado, domingo, oficina o dia todo. E era sempre lotado, não precisava, né, muito anúncio. O pessoal já só comprava os ingressos a semana toda. Mas por quê? Porque era 45 dias. Aí no edital da ALAP, por exemplo, que o ALAP deu aí quase 4 meses de preparação, assim como a UEAP, a ALAP lá em 2020, né? Final de 2019, início de 2020, antes da pandemia.
O pessoal só foi também se preocupar com os eventos nos últimos 2 meses. Então, a mesma coisa agora. A gente vai acabar deixando o nosso evento para os últimos 2 meses, para ele se tornar viável, né, e para que os candidatos possam aproveitar também da melhor forma. Então, a gente vai acabar fazendo esse evento aí nos próximos 2 meses. Tanto que não tem tanto evento sendo oferecido, né? Mas quando chegar no último mês, todo dia vai ter um evento de 10 à meia-noite, pode ter certeza. Online, presencial, e assim vai. É um mercado como qualquer outro, que depende de oferta e procura. Não tem nada de segredo nisso. Muito obrigado. Não tem nenhum segredo nisso. É muito natural deixar tudo para depois. Muito comum, né? Muito típico. Professor, Olá. mas o senhor ainda não trabalhou aqui resolução de questões nas aulas, né, com a gente? Não, a gente está ainda trabalhando os PDFs de conteúdo, que encerram hoje. A próxima aula será de exercícios de fixação. Né? Esses exercícios de fixação, eu fiz uma parceria com a professora Nayara, e a professora Nayara, ela tem um PDF de conteúdo e de questões. O PDF da professora Nayara tem todo o conteúdo da lei esquematizado, tá? Muito bem esquematizado, né? Com gráficos, esquemas, tudo bem organizado. E ainda tem 80 questões autorais da professora Nayara, tá? No estilo OCP e no estilo de exercícios de fixação, né? Para que esse conteúdo seja treinado. Aí eu pedi da professora Nayara, né, para que ela permitisse que eu resolvesse algumas questões do material dela, já que o material está muito bom, e que ao mesmo tempo eu pudesse estar anunciando que o material dela é pago, né? É R$ 15 o PDF. Você manda mensagem para ela, manda o Pix de R$ 15, ela te manda o PDF já para você imprimir ou acessar direto no notebook, no celular, entendeu? Então aí ela aceitou. Claro que, né, tem que ter uma permissão aí, o material é 100% autoral, assim como as minhas questões também, a minha pesquisa também terá que ser autoral, já que nunca houve um concurso de banca nenhuma que utilizasse essa lei. Todas as questões, né, em cima dessa lei vai ter que ter um toque de adaptação. É muito difícil encontrar uma questão OCP pura que se encaixe exatamente nessa lei. E mesmo que exista, para que essa questão seja encontrada, ela vai ter que ser procurada. E essa procura vai acabar sendo um trabalho autoral. Então, então essa produção para essa lei, né, para essa lei, em cima de questões do ACP, tem um trabalho autoral necessário. O trabalho autoral é pago, né? É o mínimo que se espera do trabalho ainda, né? Do trabalho autoral é que ele seja pago, remunerado, né? Comprado, e esse interesse vai surgir conforme vai chegando perto da prova. Os bons materiais autorais vão acabar sendo buscados mais próximos da prova. E isso daí é muito, muito, muito normal de acontecer. Tá? Então vamos seguir aqui falando dos afastamentos. Vou pegar aqui abrir aqui um documento Word para a gente montar o nosso material. E dessa vez, né? Cadê o Erielson? Eu só vou sair daqui quando o Erielson estiver botado no Google Sala de Aula. Para eu ter certeza que está no Google Sala de Aula. Falei, Erielson, só vou sair daqui quando tu colocar no Google Sala de Aula esse Word que a gente produziu. Ele tá ouvindo aí. Então pronto, vamos lá fazer aqui o afastamento. Vamos lá, vamos fazer o afastamento aqui.
Acho que a gente já falou bastante do afastamento, né? Então, vou falar a nível de revisão. Porque a gente já falou bastante dos afastamentos. Vou botar aqui uma fonte 26. Tá. Então, vamos lá. A nível de revisão, o afastamento produzindo o nosso resumo aqui, tá? Ó, além dos casos previstos em lei, os servidores técnico-administrativos efetivos da Universidade do Estado do Amapá poderão obter licença remunerada para realizar aperfeiçoamento, estágio, especialização, lato sensu ou pós-graduação estrito sensu, afastando-se de suas funções sem prejuízo do tempo efetivo de exercício, assegurado todos os direitos que fizerem jus em razão de sua atividade. Então, vamos lá. Pessoal, quais são as características do afastamento? As características do afastamento. Vamos lá. Primeira característica do afastamento. Além dos casos previstos em lei. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que essa lista de afastamentos é um rol exemplificativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem outros casos de afastamento na lei 066 de 93, por exemplo. Tá? Então, esses casos que a gente vai ver de afastamentos aqui são casos específicos do servidor da UEAP, porque essa aqui é a carreira do servidor da UEAP. Mas os afastamentos que existem na Lei 066, que é a lei geral de todos os servidores estatutários do Amapá, vale para todos os servidores estatutários do Amapá, a Lei 066, também vale para o servidor da UEAP. É por isso que começa assim o artigo 45. Além dos casos previstos em lei, ou seja, além dos afastamentos que o servidor da UEAP já tem direito na Lei 066, o servidor da UEAP ainda vai ter direito a esses afastamentos aqui. Então, com isso, a primeira informação que fica é essa lista de afastamentos que a gente vai estudar aqui do servidor da UEAP, essa lista é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo? Taxativo é uma lista que começa e termina no mesmo lugar. Não tem um outro caso fora dessa lista. Por exemplo, as vogais do alfabeto. A, E, I, O, U. Um rol taxativo. Não tem vogal em outro lugar nenhum. Só tem essas 5, um rol taxativo. Entendeu? Então, rol taxativo é quando o rol começa e termina no mesmo artigo, na mesma lei. Não tem casos fora em outra lei. Rol exemplificativo é quando a lei traz apenas exemplos de casos. Podem existir outros em outras leis. Então, essa lista de afastamento aqui que a gente vai estudar dos servidores da UEAP é um rol apenas exemplificativo. Isso é ótimo para o servidor da UEAP, porque ele tem direito a esses dessa lei e ainda tem direito a outros afastamentos da Lei 066. Não está bom, não? Então, vocês entenderam a primeira informação? Rol exemplificativo? Rol exemplificativo, primeira informação. Vamos lá, vamos continuar lendo, montando as características aqui. Eu queria dizer assim, esse material vai estar disponível, tal, depois da aula, eu não vou nem falar isso, só vou falar depois que se tiver postado. Os servidores técnicos, além desses afastamentos, que estão em outras leis, os servidores técnicos administrativos efetivos da UEAP,
né, poderão obter licença servidores técnico-administrativos efetivos. O servidor do cargo em comissão, o servidor do cargo de confiança, que não é concursado, ele não tem direito a esses afastamentos. Então, a segunda informação é que isso aqui só vale para o servidor técnico-administrativo efetivo. Só vale para o técnico administrativo efetivo. Quem é o efetivo? Quem é o efetivo? Efetivo, ou seja, somente técnicos concursados. Somente técnicos concursados. Tá? Vamos dar um passo de cada vez aí. Não tente resolver a sua vida toda hoje. São 3 meses e meio de preparação. Se você conseguir pegar bem esses afastamentos hoje, tá? Você já vai ter dado o passo de hoje, vai ter botado o tijolo de hoje nessa construção e tá ótimo. Vamos deixar a ansiedade de lado. Eu tô sentindo alguém com ansiedade aí. Só isso aí, isso o que e tal. Segura a onda aí. Tá? Dê um passo de cada vez. Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Eu senti aqui uma ansiedade. Eu senti aqui. Vamos seguir. Um passo de cada vez. Verdade. Então, olha só. Né? A gente está colocando o tijolo de hoje. Você entendeu bem isso aqui? Pronto. Hoje é sábado. Né? Quem sabe, se tiver um tempo livre, um dinheiro sobrando, dá de dar uma passeada. Tu já fez o de hoje. Não dá de ficar 24 horas estudando. Entendeu? Agora, tu estuda 10 horas hoje e depois fica 3 dias sem estudar. Não serviu de nada. É melhor pegar os 3 dias e estudar 1 hora cada um. Cada dia desse estudou 1 hora, pronto. Né? Essa disciplina aí que vai te levar à aprovação. Tô sentindo uma ansiedade aí. Tá? Ó, né, como tudo na vida, cara. Tu vai conseguir através da disciplina, através da constância, através do hábito. Né? Imagina que escovar os dentes é o concurso público. É uma prova de escovar os dentes. A prova vai ser lá com o dentista. Se chegar com o dentista e ele passar lá, te examinar, e descobrir que não tem nenhuma cárie, tu foi aprovado. Se tu tiver cárie, tu foi reprovado. Como é que tu vai fazer para se preparar? Tu vai pegar um dia, escovar os dentes 10 horas por dia, o dia todo. Uma semana escovando os dentes o dia todo. 10 horas por dia. E o resto do mês tu vai ficar sem escovar os dentes, porque tu já escovou 10 horas. Uma semana inteira escovando 10 horas por dia os dentes. O resto do mês tu não precisa escovar mais. Aí tu vai chegar lá no dia com o dentista, ele vai olhar, tá só cárie o dente. Por quê? Porque não teve regularidade, é para escovar 3 vezes ao dia ou depois das refeições. Essa regularidade que vai te levar a alcançar teu objetivo. E não é tu querer fazer tudo num dia ou numa semana, mas é tu fazer todo dia o que precisa ser feito naquele dia. O concurso público é assim. Não, é a analogia de quem vive, né? Isso daí. Não adianta querer resolver a tua vida toda hoje. Hoje tu vai aprender os casos de afastamento. Não adianta querer tu pegar uma semana para estudar essa lei e achar que depois está livre. Não, mano. Vai chegar no dia só cárie. Vai chegar no dia só cárie. Faz o de hoje. Tá? Faz o de hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tá? Isso é bíblico, isso é coisa de coach. Não tem para onde tu correr, o caminho vai ser esse daí. Não, porque eu senti aqui uma agoniazinha. E aí eu sei como é que é, né? Às vezes deu aquela vacilada durante a semana, chega no sábado quer sentir produtividade. Não, mano. Esquece o que passou, começa a fazer o certo a partir de agora. O que tu vacilou no passado,
Já ficou para trás. Eu quero que poste aí agora só quem se sentiu alcançado por essas mensagens aí. Muito normal viver nesse meio de ansiedade, nesse meio de pressão, tá? Mas é preciso entender que existe um remédio, um caminho para mudar isso daí. Tá? Então, vamos seguir aqui com as características do afastamento. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Então, vamos voltar para a lei. Vamos seguir a leitura. O que eu já sei sobre o afastamento? Eu sei que é um rol exemplificativo, porque existem outros casos. Eu sei que é só para servidores concursados. Vamos seguir. Vou continuar lendo. Poderão obter licença remunerada. Opa! A licença é remunerada, que é a melhor parte, né? Esses afastamentos, eles são na forma de licenças remuneradas. Esses afastamentos, eles são na forma de licenças remuneradas. Que é a melhor parte, né? O servidor vai se afastar, mas não vai perder a remuneração. Vamos seguir. Para que é? Para que serve? É para realizar aperfeiçoamento, estágio, especialização lato sensu ou pós-graduação estrito sensu. Afastando-se de suas funções, sem prejuízo do tempo de serviço e assegurado todos os direitos que fizerem jus em razão de sua atividade. Pronto. Esse afastamento, ele se dá, vamos lá, esse afastamento ele se dá, número 4, sem prejuízo do tempo de serviço e ele também se dá assegurando todos os direitos a que fizerem jus em razão de sua atividade. Vamos colocar também aqui no número 5. Vamos entender esses, então. Vou pegar aqui para passar a vassoura aqui. Pronto. Então, vamos entender o número 4 e o número 5. Esse afastamento, que a gente vai estudar aqui, ele se dá sem prejuízo do tempo efetivo de serviço. E ele também, esse afastamento que a gente vai estudar aqui, diante desse afastamento, fica assegurado para o servidor todos os direitos que o servidor fizer jus em razão de sua atividade. Então, pensa comigo. A gente estudou aqui que a cada 18 meses o servidor, cada 18 meses de efetivo exercício, o servidor pode dar entrada numa promoção ou numa progressão. Vai depender do nível que ele tiver na carreira. Precisa de 18 meses para ele dar entrada. Aí ele vai ser avaliado em relação ao desempenho dele por uma comissão, é a CPTEC, é o nome da comissão, tá? De técnicos administrativos efetivos da OEAP. Ele vai ser avaliado por essa comissão. Se ele tiver tido um rendimento satisfatório, considerado alguns critérios que a gente viu aqui, são 13 critérios, né? É querida CPTEC, né? O mnemônico para decorar os 13 critérios. A gente também criou esse mnemônico aqui na nossa apostila. Tá? Essa apostila vai ser encontrada aqui, a gente vai postar ela, tá? Então, nessa avaliação de desempenho, vão avaliar 13 critérios, que o mnemônico para decorar é querida CPTEC. Cada letra dessa do querida CPTEC lembra, né? Querida CEP, né? Querida CEP, porque são 3C e 3P. Tem um Q, tem um U, tem um E, tem um R, tem um I, tem um D e tem um A. Então, querida CEP é um mnemônico que a gente criou aqui para decorar os 13 critérios que vão ser avaliados pela CPTEC, para dizer se o cara vai progredir, vai promover ou não. Tá. Então, agora vamos falar de afastamento. O servidor pediu afastamento para fazer um mestrado.
Esse afastamento para fazer o mestrado, o servidor solicitou 2 anos. E ele ficou 2 anos sem trabalhar, morando em outro estado, fazendo o mestrado, afastado, recebendo todo mês. Quando acabou esse mestrado, ele voltou para trabalhar. 2 anos são 24 meses. Primeira coisa que o servidor pensou quando ele voltou. Ei, a cada 18 meses eu tenho direito a pedir uma progressão. Eu fiquei 24 meses afastado. E agora? Cadê a minha progressão? Aí alguém vai dizer, não, pô, tu estava afastado. Já que tu estava afastado, esse tempo não conta. Tá errado. A lei diz que esse afastamento é sem prejuízo do tempo de efetivo exercício. Sem prejuízo quer dizer que vai contar como efetivo exercício esse tempo de afastamento, como se ele estivesse trabalhando. Porque é assegurado ao servidor todos os direitos que ele fizer jus em razão de sua atividade. Então, o servidor vai se afastar, nesses casos que a gente vai estudar aqui de afastamento, e não vai ter nenhum prejuízo diante desse afastamento. É como se ele estivesse trabalhando durante o afastamento, conta como efetivo exercício. Se ele tiver em estágio probatório, conta para estágio probatório. Se for para questão de promoção e progressão, conta para promoção e progressão. Se for para questão de licença, prêmio por assiduidade, a cada 5 anos, o servidor tem direito a 3 meses, conta também. É como se ele estivesse trabalhando de forma efetiva. Vale como efetivo exercício. O afastamento não tira esse direito do servidor. Negociação, o servidor foi fazer o mestrado e ainda voltou progredindo. Que dirá o Clécio, né? Que ficou aí um bom tempo afastado, como político, vereador, né? Como prefeito. E quando ele voltou para a carreira dele de professor do Estado, que é regido pela Lei 066, a mesma lei que rege a UEAP também, ele teve direito a todas as progressões, como se ele tivesse em efetivo exercício, considerando todo o tempo que ele ficou afastado para mandatos seletivos. Logo depois ele se tornou governador. Aí esse assunto já morreu, né? Só quando ele deixar de ser governador, mas ele já vai ser senador, e assim segue, né? Esse reme paysandu aqui não acaba nunca, né? Nunca vai dar águia de Marabá. Remo é paysandu. É amarelo, é azul. Não acaba nunca. 30 anos nisso. Eu já vi a República do Café com Leite, pô. Não, eu não me orgulho disso, não. Tá errado, pô. Tá aí, pô. O prefeitão chegou aí e não é do café com leite aí, e não é do azul e do amarelo. Tá aí asfaltando, porque teve que ter um apagão pra gente enxergar isso, que tem que tirar essas porra. Um momento de crítica política. Então, vamos seguir na leitura aqui. Para que esses afastamentos? Esses afastamentos é para 3 situações. Vamos lá. O afastamento é para participar de eventos de deliberação coletiva de classe ou de categoria profissional. O afastamento é para participar de reuniões, congressos, seminários ou outros eventos. O afastamento é para cursar especialização, mestrado e doutorado. Então, aqui pode ser um item da prova. Os afastamentos são para... Vamos lá. Os afastamentos. Os afastamentos. Momento André, né? Eu fiz um momento André aqui, que o André gosta dessa parada de política. Os afastamentos são para número 1, número 2 e número 3. É para um desses 3 que o cara vai se afastar. Ele deve amar principalmente o Clécio, né? 1, 2 e 3. Então, o afastamento ou é para participar de eventos de deliberação coletiva da classe ou de categoria profissional, ou o afastamento é para participar de reuniões, congressos, seminários ou outros eventos, ou o afastamento é para, número 3, é para um desses 3 aqui. Ou o afastamento é para cursar especialização, cursar mestrado ou cursar doutorado. Isso aqui, tranquilamente pode ser a questão da prova de te perguntar
quais são os tipos de afastamento. Tranquilamente pode ser a questão da prova e te perguntar quais são os tipos de afastamento. Os afastamentos são para... Vou colocar na outra folha aqui. Os afastamentos são para participar de eventos de deliberação coletiva da classe ou categoria profissional, participar de reuniões, congressos, seminários, outros eventos, cursar especialização, mestrado, doutorado. Quando um servidor, de acordo com a lei que a gente está estudando aqui, quando o servidor quiser pedir um afastamento, ele pode pedir para um desses três. Tá? Ele pode pedir para um desses três. Ele pode pedir para participar de eventos de deliberação coletiva da classe ou de categoria profissional. Ele pode pedir para participar de reuniões, congressos, seminários, outros eventos. Ele pode pedir para cursar especialização, mestrado, doutorado. E em qualquer um desses afastamentos, qualquer um desses três, o servidor vai ter uma licença remunerada. E o tempo de serviço dele vai contar como se ele estivesse em efetivo exercício. Não quer dizer que o servidor só tem direito a esses 3 casos aqui de afastamentos. Não. Ele tem direito a muitos outros afastamentos que estão na Lei 066. Mas, para o servidor da UEAP, a lei que institui a carreira trouxe especialmente esses, um rol exemplificativo. Tá? Então, esses aqui são os afastamentos que a lei que institui a carreira do servidor da UEAP oferece especialmente para o servidor da UEAP, que é de dar inveja para os outros servidores das outras instituições, dos outros órgãos, que não têm licença remunerada para participar de um evento de deliberação coletiva da classe, por exemplo. Que não tem licença remunerada para participar de um evento de categoria profissional. Que não tem licença remunerada para participar de reuniões, congressos, seminários, outros eventos. Fazer o quê? Tá? Agora, né, a pergunta que vem é só para efetivo isso aqui, né? A pergunta que ocorre, né, imediatamente ao falar dos afastamentos é: pode em estágio probatório? Né, a Geisa Lima perguntou aqui. Pois é, muito aguardado em prova. Desses 3 tipos de afastamento que a lei que institui a carreira do servidor da UEAP oferece, especialmente para o servidor da UEAP, qual desses 3 pode em estágio probatório? Os 3 podem em estágio probatório? Só um? Nenhum? Então, tem que saber qual desses 3 o servidor que está em estágio probatório, qual desses 3 o servidor que está em estágio probatório tem direito a pedir. E qual desses 3 somente o servidor estável, o servidor que não está em estágio probatório, tem direito a receber. Vamos lá para a lei, que a lei vai dizer para a gente, tá? Esse caso. 46. O afastamento a que se refere o inciso 3 do artigo anterior não se aplica aos servidores em estágio probatório. Quem é o 3? Especialização, mestrado e doutorado. Então, esse número 3, a informação é, número 3, não se aplica aos servidores em estágio probatório. Então, se quiser fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, servidor da UEAP pode? Não, pode. Se tiver estágio probatório, pode fazer uma especialização, mestrado, doutorado? Pode. Se tiver estágio probatório, pode fazer. Vai ter direito a uma licença remunerada para fazer especialização, mestrado, doutorado, se o servidor tiver estágio probatório? Não. Não vai ter direito a uma licença remunerada. Tá? Então, a ideia é que somente o servidor estável, aquele servidor que não esteja mais em estágio probatório, ele já é estável, só ele está sujeito a ter analisado o pedido de receber essa licença. Até porque todos esses casos aqui de afastamento são discricionários. O que é discricionário?
Quer dizer que qualquer um desses afastamentos que a gente tem aqui na tela, o servidor pede e a administração vai analisar a conveniência, a oportunidade, vai analisar o caso concreto, vai analisar o cenário atual para dizer sim ou para dizer não para o servidor. Qualquer resposta é válida da administração, só tem que ser motivada, tem que justificar o sim ou o não. Nenhum desses 3 afastamentos aqui é um direito do servidor que basta preencher requisitos e o servidor vai ter o direito. Não. Precisa preencher os requisitos e aguardar uma resposta favorável da administração. A administração vai analisar as circunstâncias para dizer sim ou para dizer não. Isso é um ato discricionário. Agora, se fosse uma licença paternidade ou licença maternidade, por exemplo, aí trata-se já de licença de ato vinculado. No ato vinculado, basta preencher os requisitos legais e o mundo pode acabar, mas vai acabar com o servidor de licença, porque é um direito e não pode ser negado. Então, numa licença maternidade, pode ter só a servidora trabalhando no local, não tem mais ninguém para trabalhar lá. E se ela sair de lá, de licença, vai explodir. Então, pode botar um extintor de incêndio do lado lá, porque vai explodir. Não tem como negar quando o ato é vinculado. O ato vinculado é um direito que não pode ser negado. Agora, quando o ato é discricionário, que nem essas licenças aqui são, todos atos discricionários, a administração tem essa liberdade para analisar a situação atual, ver as circunstâncias e escrever de forma justificada se é sim ou se é não. E se tratando da UEAP, que tem total interesse na capacitação dos servidores, a resposta provavelmente vai ser sim. Na Unifap é a mesma coisa. Né? Você preencheu os requisitos, dá entrada no pedido, a administração te libera. Porque se trata de uma instituição que tem vantagens em ter um servidor com mestrado, especialização, doutorado. Agora, se fosse um tribunal, por exemplo, é muito difícil num tribunal conseguir uma licença para fazer um mestrado. Por quê? Porque já não tem tantas vantagens para o tribunal em ter esse servidor com mestrado, a não ser que ele demonstre esse interesse do tribunal e ele em ter esse mestrado. Quem sabe ele consiga. Muito difícil conseguir. Tá? Então tem essa vantagem da UEAP, que é uma instituição que ofere vantagem, né, tem interesse público da instituição em ter o servidor com mestrado, doutorado, porque a instituição ela atua justamente, né, nesse campo acadêmico. Ter um pesquisador a mais é vantagem para a instituição que trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, só o terceiro pode estar, né? Só esse terceiro pode estar, tem que ser estável. Quer dizer que se for para participar de eventos de deliberação coletiva, se for para participar de reuniões, congressos, seminários, pode estar em estágio probatório. Tá? Pode. Vou botar aqui, ó. O servidor pode estar em estágio probatório. Esse aqui o servidor pode estar em estágio probatório, nesse aqui o servidor pode estar em estágio probatório. Não perde essa questão aí, questão muito boba. Agora, eu quero saber dos prazos. Olha para esses 3 casos aqui. Qual desses 3 casos tem os afastamentos mais importantes? É para deliberação da classe? É para participar de congressos? Ou é para fazer especialização, mestrado, doutorado? Qual desses apresenta os casos mais importantes para a administração, se tratando da UEAP? A questão da remuneração é para todos os itens, hein? Qualquer um dos 3 casos, a licença é remunerada. Qualquer um dos 3 casos. Com certeza, especialização, mestrado e doutorado, mano. Então, vamos lá. Especialização. Especialização. Mestrado. Doutorado. Prazos, eu quero os prazos. Vamos lá.
Cadê os prazos? Está aqui. O afastamento não perdurará por tempo superior a 2 anos, se for uma especialização, 4 anos, se for um mestrado, e 5 anos, se for um doutorado. Então, o afastamento não perdurará por tempo superior a 2 anos. A 2 anos, se for uma especialização. O afastamento não perdurará por tempo superior a 4 anos, se for um mestrado. E o afastamento não perdurará por tempo superior, 2 especialização, 4 mestrado, por tempo superior a 5 anos, se for um doutorado. Então, o afastamento pode chegar a 2 anos, se for uma especialização, pode chegar a 4 anos, se for um mestrado, e pode chegar a 5 anos, se for um doutorado. É o que está na lei. Existe mestrado de 4 anos? Eu não conheço, né? Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não conheço, é diferente. Mas, de repente, com as prorrogações, o servidor precisa de 4 anos para terminar o mestrado dele. Eu não sei, mas está na lei, garantido o direito dele de ficar 4 anos fazendo mestrado. O doutorado são 4 anos o doutorado, né? Estão dando 5, tá bom. Estão fazendo de tudo para esse servidor terminar o curso, né? Estão dando 4 anos para o mestrado, até 4 anos, até 5 para o doutorado e até 2 para a especialização. A especialização é quanto tempo? Aqui, fazendo presencialmente, né? 1 ano e 8 meses. Tem especialização aqui presencialmente de 1 mês. Mas temos que ver as condições. Até 2 anos para especialização, até 4 anos para o mestrado, até 5 anos para o doutorado, beleza. Mas quais são as condições? Vamos ver as condições aí. E como ficam os casos de nível superior? Existem casos de afastamento remunerado e o tempo dele? Não. Nível superior não tem afastamento para fazer em nível superior. Se quiser fazer o nível superior, tem que fazer por conta própria, né? A lei não oferece nenhum tipo de afastamento para nível superior. Para fazer graduação, né? É só para fazer especialização, né? A especialização, ela é uma continuidade da graduação, que é o 3º grau ainda, né? Fazer mestrado, que é o 4º grau, e fazer o doutorado, que é o 5º grau, né? Especialização não é grau, porque é uma continuidade da graduação ainda, né? O mestrado é grau, porque é o 4º, né? Já não é uma continuidade da graduação, é um novo nível. E o doutorado é o 5º grau. Assim como não tem também para pós-doutorado aqui, né? Tem para doutorado, para pós-doutorado não. Por exemplo, o servidor já é doutor, quer fazer um pós-doutorado, a lei não ampara ele no pós-doutorado. Agora vamos ver as condições. Como assim as condições? Pô, condições, pô. Esse afastamento vai ser integral ou parcial? Esse afastamento vai ser integral ou parcial? Aí a gente vai colocar as condições. O afastamento pode ser integral, o afastamento pode ser parcial. Vamos anotar as condições. Quando é que esse afastamento vai ser integral? Quando é que esse afastamento vai ser parcial? Então ficou assim, ó. O afastamento vai ser integral. Como é afastamento integral? O servidor está liberado do serviço. Ele não vai trabalhar. Não vai dar as caras lá, não precisa ir. Só tem que voltar depois do afastamento trazendo o papel, o certificado, o diploma. Está liberado, integral. Visando a realização de cursos de especialização, mestrado, doutorado e de atividades técnicas e científicas, quando realizadas fora do estado ou fora do país. Então, o servidor só vai estar liberado integralmente, o servidor só vai estar liberado integralmente das atribuições dele
Ele só vai estar liberado integralmente se... Qual é a condição aí? Ele só vai estar liberado integralmente das atribuições se for para fazer especialização, mestrado, doutorado ou atividades técnicas e científicas fora do país ou fora do estado. O que dá a entender que se for no estado, se for aqui dentro do estado, não vai ser integral, vai ser parcial. Vamos ver como é. Exato. Vamos ver como é que é esse parcial. Parcial diz assim, ó: visando a realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado de atividades técnicas e científicas, quando realizadas na própria instituição ou na cidade onde o servidor trabalhar. Então, se o servidor fizer uma pós-graduação na UEAP ou em Macapá, que é a cidade onde ele trabalha, ele só vai ter um afastamento parcial. Quer dizer que ele vai ter um período liberado, mas um outro período ele vai ter que trabalhar. É parcial. Vai ser liberado um período e outro período ele vai ter que trabalhar. Vai ser um afastamento parcial. Então, meio que deu com uma mão e tirou com a outra. Fazer o quê? Para graduação não tem, né? Se for para especialização, tem afastamento. Mas para graduação não tem. Então, esse afastamento do servidor, ele pode ser um afastamento integral, pode ser um afastamento parcial. Vai depender do quê? Vai depender se esse curso que ele vai fazer é dentro do estado ou não. Se for fora do estado ou fora do país, está garantido o afastamento dele. Vamos seguir montando essas características aqui. O que mais tem de característica, tá, sobre especialização, mestrado, doutorado? O que mais pode perguntar sobre especialização, mestrado, doutorado? Ó, vamos pensar aí. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Bacharel é a graduação. Perfeito, não esqueçam mais. Olha só, vamos pensar aí. A UEAP está liberando esse cara para fazer o mestrado, a especialização, o doutorado. Está dando um prazo para ele, um prazo razoável, 2 anos para especialização, até 4 anos para o mestrado, até 5 anos para o doutorado. É para esse cara estar curtindo ou é para ele estar estudando? Ou é para ele estar estudando, é para ele estar pesquisando, é para ele estar produzindo. Ele está recebendo? Tá recebendo normalmente. Ele recebe auxílio alimentação, ele recebe férias, ele recebe 10º. Recebe como se estivesse trabalhando. Beleza. Então, quando acabar, recebe normalmente, né? Quando acabar, a administração diz assim para o servidor: pô, terminou o afastamento lá? Terminou. Beleza, agora cadê o diploma do mestrado, do doutorado? Cadê o certificado da especialização? Ah, teve uma novidade aí, não deu. Ah, não deu? Beleza, tudo bem, acontece. Mas faz o seguinte, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro, tá? O servidor é obrigado a devolver o dinheiro. Claro que ele vai devolver de forma parcelada. A gente vai ver como aqui, mas ele é obrigado a devolver. Essa é a primeira situação. Eu vou mostrar aqui, tá? Segunda situação. O servidor foi lá e fez o mestrado. Quanto tempo? 2 anos. Ele podia até ter 4, mas ele pediu 2. Ficou 2 anos fazendo mestrado. Voltou, mestre. Acabou de voltar. Aí a administração fala para ele: ei, cadê o diploma de mestre? Ele fala: tá aqui o diploma. Ah, parabéns, você é mestre agora. Ele, pô, obrigado. Deu 6 meses que ele voltou a trabalhar como mestre. Por acaso teve um concurso. Teve um concurso numa universidade aí, sei lá, do Agreste, né? Tem essas universidades federais aí, né? Do Agreste, do Pará, não sei o quê.
E ele passou para lá como mestre. Aí ele, pô, quero agradecer todo mundo aqui na OEAP, me deram muito apoio. Eu tô indo lá pro Agreste lá, sei lá, tem o nome dessas instituições diferentes aí, o FOPA, um nome diferente. Eu tô indo para lá. Trabalhar como professor, tá, do magistério superior, né, ser servidor federal. Aí a administração vai lá com ele, pô, passou lá, passei. Quanto tempo faz que tu terminou o mestrado? 6 meses. Faz 6 meses que eu terminei, faz 6 meses que eu voltei a trabalhar. Passei lá, eu tô indo. Quero pedir aqui a minha exoneração para ir para lá. Aí, pô, parabéns. Tu quer o quê? Quero exoneração. Beleza, pode ir. Mas tu ficou 2 anos afastado para lá, para fazer mestrado. Agora tu voltou, trabalhou 6 meses. Essa diferença, 2 anos que tu ficou para lá e só trabalhou 6 meses aqui, essa diferença de 1 ano e meio, eu vou te cobrar. E tu vai ter que pagar para mim. A administração vai cobrar a diferença, porque se ele ficou 2 anos afastado, ele tem que ficar pelo menos 2 anos trabalhando na UEAP para poder sair. Se ele sair antes, ele devolve o dinheiro, a diferença. Ficou 5 anos afastado, vai ter que ficar 5 anos trabalhando. Se sair antes desse prazo, tem que devolver o dinheiro da diferença. A administração quer que a pessoa trabalhe para ela, porque pagou essa formação dela. 2 anos recebendo todo mês. Vai ficar penhorado ao mesmo tempo. Ficou 2 anos afastado, agora vai ficar 2 anos trabalhando para a gente como mestre, para a gente aproveitar esse conhecimento. Ah, mas eu passei no concurso ali. Pode ir. Mas dos 2 anos que faltava, que tu tinha que trabalhar aqui, tu trabalhou 6 meses só. 1 ano e meio que tu vai devolver. Tá justo? Eu não sei se tá justo, mas as coisas são assim. Se voltar do afastamento e não trazer o diploma, devolve. Se voltar e trazer o diploma, tem que ficar trabalhando o mesmo tempo que ficou afastado. Se não, devolve também a diferença. Se está justo ou não, eu não sei, mas as coisas são assim. Quero saber se vocês entenderam essas regras, eu falando, né? Porque agora eu vou mostrar no texto da lei as coisas acontecendo. Professor, tem que devolver o valor todo? Como que seria? Devolve parcelado, né? A gente vai ver aqui como é um parcelamento aí. Suaves parcelas. A gente vai ver aqui na lei como é que vai ser a devolução. Tranquilo? Vocês entenderam essa fala aí? Para a gente poder mostrar as coisas acontecendo na lei agora aqui? No dia da prova, lembra sempre dessa resenha de hoje. Né? Dessas brincadeiras, essas falas assim. Caiu o afastamento, fica tranquilo. Tu tem totais condições de acertar a questão de afastamento. Por quê? Porque tu aceitou que tu fez o de hoje, tá? Né, inclusive, o que o senhor falou hoje, eu tenho certeza que no dia fazendo, né? Aí vai me chegar a questão seguinte: o servidor, ele ficou durante 2 anos, trabalhou 1 ano. Qual será a aplicação? Aí eu vou lembrar do professor: porra, administração quer que trabalhe, porra, e vai querer o dinheiro também, fiquei te sustentando. Eu vou lembrar disso e aí eu vou marcar correto, professor. Então, obrigado. É isso que fica, né? Na mente, que a pegada cabeça, é essa aí. Nessa pegada que a gente está fazendo aqui, 1h30 de online falando, eu conseguiria revisar falando. Umas 2 garrafas de água aqui do lado, eu conseguiria revisar toda a lei. Toda a lei. No final, eu ia mostrar que eu sei toda a lei, que eu consigo fazer toda a lei em 1h30. E, porra, o cara é o bicho. Mas eu duvido se depois de eu falar 1h30 revisar toda a lei, tomando 2 garrafas de água mineral aqui, da grande, revisar toda a lei, fizesse um questionário com 3 questões do que eu falei, eu duvido, né, assim, 70% de quem assistiu a aula saber as 3 questões. É muita informação, né? O HD do ser humano não é que nem o HD do computador. Por exemplo, no teu computador, eu duvido se no teu computador não tem uns 30 PDFs do Estratégia, cada um com 150 páginas.
ele grava. Agora, eu duvido se tu gravou pelo menos um. Nossa capacidade de processar informações é muito mais limitada do que de uma máquina. Então, a gente tem que processar a quantidade de informações que a nossa máquina cérebro é capaz de processar com qualidade num dia. Se é 50 minutos, está perfeito. Se é 2 horas, está perfeito. Não adianta querer meter 10 horas de processamento que vai travar o computador. E o pior computador que tem para travar é o cérebro, né? Vai dar ruim. Travar esse daí não tem outro, não. Então tem que aceitar essa ideia de um pouquinho a cada vez, porque é a nossa capacidade de processamento. Tirar um pouco essa ansiedade, começar a pensar na qualidade das informações e não na quantidade. Tá? Porque no dia, o mais importante são as estratégias de acertar a questão. Não precisa saber explicar as 4 que estão erradas. Não. Eu só vou sair da questão 3 quando eu souber explicar o erro da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Eu sei que a E está certa, mas eu só vou para a próxima quando eu souber o erro das outras. Tem gente que pensa assim, ansiedade. E tem gente que pensa, porra, eu só quero acertar a letra A, nunca ouvi falar, pulo. Letra B, nunca ouvi falar, pulo. Letra C, nunca ouvi falar. Letra D, essa D aqui está no meu caderno, eu já vi uma coisa parecida, eu vou ficar com ela, vai embora. Chega na hora, esse cara faz uma pontuação alta, e pensa, pô, o cara nem estuda muito. Não, mano, é porque ele focou na certa e parou de olhar para as erradas. É uma estratégia muito simples. O que te dá ponto é tu achar a certa. Se tu pegar uma questão e souber me explicar o erro das 4 que estão erradas e saber explicar por que a certa está certa, tu só vai ganhar um ponto. Saber explicar as 4 que estão erradas não te dá ponto nenhum. É o que eu pensava antes. Aí teve um professor que me falou o seguinte, olha, pô, é o seguinte, cara. Tu chega lá, tu acorda às 5 horas da manhã pra ir lá pra Congonhas, entendeu? E aí o examinador quer que tu acerte, cara. Tu não quer que ensine pra ele, mano. Que ele já sabe, macho. Tu chega lá e pronto. E eu antigamente, eu pegava assim, prova do bombeiro. Chegava lá e tal, quase eu fazia um Enem, assim. Não, como é que o cara vai, não sei o que, tá? Eu pensar. Quando eu só via a menina apagando lá, 4 horas, 5 horas. Então, o que mais vale de uma aula, essa de um sábado à tarde que a gente está fazendo aqui, o que mais vale da aula, né, é você captar uma informação dessa e começar a mudar o seu ritmo de cobrança, o seu ritmo de preparação para algo mais compassado, algo mais executável. Nessa tua rotina não permite 6 horas de estudo, para de forçar 6 horas de estudo. Não, eu trabalho o dia todo. Então, acorda meia hora antes do que tu acorda normalmente, estuda meia hora, vai dormir meia hora depois, estuda essa meia hora, tu conseguiu botar 1 hora de estudo no teu dia, mesmo sendo um dia apertado. É pouco, então multiplica na semana, vai dar 7 vezes 1, dá 7 horas de estudo. Filé, 7 horas de estudo para uma semana de qualidade que tu possa ter absorvido, tu ficou só com as informações de prova, ainda mais sendo uma preparação, realizada por quem já está mastigando o conteúdo para ti. A galera tá lendo por ler aí, dizendo que sabe estudar sozinho. Mas eu tô vindo aqui contigo e te dizendo, o que vai cair é isso aqui. É que para fazer especialização, mestrado, doutorado, não pode estar em estágio probatório. Por isso que eu pago 150. Até porque esse pessoal que não paga os 150, depois que erra a questão, quer pagar 300 para eu fazer um recurso. Mas não quer pagar 150 para eu ensinar as 5 questões que vão estar na tirada da prova, sem precisar de recurso. Eu não entendo essa lógica aí. Oi, professor Juan. Pode falar. Professor, referente a esse artigo 46, afastamento. Ficou uma dúvida aqui a respeito do afastamento para estágio probatório. Esse estágio probatório, se eu tiver em estágio probatório, eu vou poder me afastar para fazer especialização, mestrado e doutorado? Não vai poder, né? Quem tiver em estágio probatório fica impedido de se afastar para especialização, mestrado e doutorado. É uma condição. Precisa ser estável, ou seja, precisa ter terminado o estágio probatório. Mas os outros 2 casos, eventos, deliberação coletiva da classe, congressos, esses podem estar em estágio probatório. Então, o caso 1
pode estar em estágio probatório. O caso 2 pode estar em estágio probatório, mas o caso 3, que é a especialização, mestrado, doutorado, para esses casos, não pode estar em estágio probatório, senão não tem direito. Tá bom. Tá, obrigado. Agora, vamos falar dessas coisas que eu mencionei aí. Vamos lá. O servidor deverá permanecer na instituição por tempo igual ou superior ao do afastamento, sob pena de ressarcimento à universidade da remuneração recebida no período que esteve afastado para a percepção do curso de pós-graduação. Então, como eu disse, o cara que se afastar para mestrado, especialização e doutorado, ele precisa ficar trabalhando na instituição por tempo igual ao período do afastamento. Se afastou 2 anos, depois que voltar tem que ficar trabalhando 2 anos. Se trabalhou 3 anos, depois que voltar tem que trabalhar. Se afastou 3 anos, quando voltar tem que trabalhar 3 anos. Sob pena de ressarcimento da universidade da remuneração recebida no período em que estiver afastado para a participação no curso de pós-graduação. Se sair antes dessa penhora, né, o servidor está penhorado lá na instituição, ele sai, mas paga. Ele sai, mas paga. O cara não vai ser obrigado a ficar trabalhando o dia que não quer. Ele só precisa pagar. Se ele está indo para um lugar que paga ele melhor, ele paga esses caras aí. Eu estou precisando mesmo, mano. Toma aí. Quanto é que é? Sabe onde eu vou trabalhar agora? Toma aí para vocês aí. Então, essa informação aqui é de prova, tá? Eu gostei, né? Eu vou chamar aqui, penhora do servidor. O servidor fica penhorado. Quem que disse penhora aí? Quem que disse penhora? Eu vou te processar. Quem falou penhora aí que eu vou meter um processo? O Afonso Gomes. Pronto. Já vai para a justiça. Então, eu vou te citar aqui, tá? Dou aula disso há bastante tempo. Nunca tinha pensado em penhora. Mas eu vou te citar daqui para frente. Eu vou te citar daqui para frente nas minhas aulas, quando eu falar desse negócio da penhora. Direito autoral, né? Direito autoral. Eu vou citar o Afonso. Direito autoral. Esse negócio de direito autoral é porque eu faço, né, o mestrado. Meu mestrado que eu faço lá na Unifap é em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Ele trata de direito autoral, patentes, registro de marcas e principalmente de empreendedorismo, né? E aí essa questão autoral, né, bastante, depois que eu comecei a fazer, ficou bastante forte para mim, de sempre citar as fontes e blá, 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 blá. Bora mais uma aí, para a gente fechar. O conselho universitário, espera aí, vamos achar aqui. Como é que o cara vai devolver? No caso de afastamento técnico, efetivo e capacitação, qualificação da atividade do servidor. Vamos achar aqui dele devolver o dinheiro. Tá aqui. Quando... tá aqui. Quando o objeto de desconto em folha de pagamento... Quando objeto de desconto em folha de pagamento, o reembolso de que trata este artigo não poderá ultrapassar mensalmente 10% da remuneração bruta do servidor. Então, em qualquer caso que o servidor tenha que devolver, forma de devolução. Em qualquer caso que o servidor tenha que devolver, não importa se ele está devolvendo porque estava penhorado e saiu antes, não importa se ele está devolvendo porque ficou 2 anos afastado, quando voltou sem um diploma. Ele vai ter que devolver em qualquer uma dessas situações. Mas em qualquer caso que ele tenha que devolver, a forma de devolução é essa. Como é a forma de devolução? Vai ser descontado mensalmente na remuneração dele. 10% da remuneração bruta do servidor. Então, ele vai poder devolver parcelado, né? Se ele estiver indo embora para outro concurso e tal, aí vão ver outra forma dele devolver, que pode ser análogo a essa também. Mas aí já é um caso concreto, né? Já não está sujeito a perguntar. O que está sujeito a perguntar é como é que ele devolve. Ele devolve mensalmente 10% da remuneração bruta do servidor. Não pode ultrapassar 10% da remuneração bruta do servidor.
É de 10 em 10% da remuneração dele que ele vai devolvendo. Dá muito tempo devolvendo, né? Dá muito tempo devolvendo. Esse material de afastamento aqui, ele está completo, tá? Calma que eu vou cumprir minha palavra aí. Eu só vou sair daqui quando quando Professor, o Erielson colocar. Pode perguntar. uma perguntinha. Ele só vai devolver se ele não tiver cumprido o estágio probatório dele, né? Ou não? Não tem nada a ver com estágio probatório, porque se ele tiver em estágio probatório, ele nem teria direito à licença para mestrado, doutorado, especialização. Porque quem está em estágio probatório não tem direito à licença para mestrado, doutorado, especialização. Então não tem a ver com estágio probatório. Quem tiver em estágio probatório não vai ter essa licença. Quem tiver em estágio probatório não tem direito à licença para especialização, mestrado e doutorado. Agora, aí, por exemplo, para o servidor ter direito à licença para especialização, mestrado e doutorado, ele precisa primeiro ser estável. Ele é estável, aí ele dá entrada no pedido para fazer o mestrado, a especialização, o doutorado. Ele tem que juntar a documentação, né? Um dos itens da documentação é a carta de aceite do orientador, é a matrícula na instituição, é um plano de execução das atividades, aí ele dá uma entrada. Aí a administração vai analisar se diz sim ou não para ele. Mas para a administração analisar, primeiro ele tem que ser estável. Se o servidor está em estágio probatório, está fazendo mestrado e dá entrada no pedido da licença, a resposta automática é não. Não, porque está ferindo a lei. A lei impede o servidor em estágio probatório de ter essa licença. O que vai fazer o servidor devolver é quando ele se afasta para fazer a especialização, mestrado e doutorado, recebe durante esse período, todos esses afastamentos que a gente estudou aqui são remunerados, e quando ele termina o afastamento, ele não conclui o curso. Ele não apresenta o diploma, ele não apresenta o certificado ao final do curso. Aí ele devolve o dinheiro que ele ficou afastado. Ele ficou afastado 2 anos, 24 meses. Ele vai devolver 24 remunerações, mais 10º, mais férias. Só que ele vai devolver de 10 em 10%. Todo mês vai descontar 10% da remuneração bruta dele até pagar tudo. Vai demorar bastante. Professor? Oi. Nesse caso aí não tem PAD, não? Não tem PAD porque não é uma questão de transgressão disciplinar. Né? Ele não transgrediu a disciplina da administração. Ele simplesmente não cumpriu uma condição do afastamento. Não tem PAD para ele. Professor, mas o PAD, ele pode ser utilizado quando for reincidir, quando for visto como má-fé por parte do servidor? Qualquer caso de má-fé, né, pode utilizar o PAD, mas aí não tem má-fé. A má-fé é se o servidor não quiser pagar. Aí se o servidor não quiser pagar, vai ser instaurado o PAD, porque ele não está cumprindo com seus deveres. O dever dele é pagar. Agora, se ele teve afastamento, não concluiu o curso e está disposto a pagar, não tem problema nenhum. Ele vai pagar e vai seguir. Agora, se ele teve afastamento, não concluiu o curso e não quer pagar, aí a administração pode abrir um processo administrativo contra ele por ele estar descumprindo os deveres dele. O dever dele é pagar. Professor, e se a administração descobrir que eu menti, que eu pedi afastamento para não estudar nada? Não faz diferença. Desde que tu devolva o dinheiro, a licença era tua. Tá bom, obrigada. A administração não tem como ficar fiscalizando a vida do servidor para saber se ele está indo ou não está indo. Tudo que a administração pode fazer é esperar acabar o afastamento e cobrar o diploma. Voltou do afastamento? Cadê o diploma? Ah, tá saindo aí, vou te dar mais um mês aqui. No máximo, a administração dá um prazo para esperar a emissão do diploma. Cadê a ata de defesa? Ah, tá aqui a ata, me dá a ata aí. Vou segurar essa ata até sair o diploma. Depois a administração fica cobrando o diploma. Isso é um chato. Vai devolver o dinheiro de qualquer forma, vai. Mas vai ser descontado em folha? Vai, 10%, né? Como a gente viu bem aqui, ó. O desconto da devolução
em parcelas que não podem ultrapassar mensalmente 10% da remuneração bruta. Vai descontando de 10% em 10% da remuneração bruta do servidor até pagar tudo. Mas vai ser descontado em folha? Vai. Vai que cai em prova, fulano de tal, vai pagar em tantas parcelas. Acho difícil vir. 10% vai, né? Você pode perguntar desses 10% aí. Porque está na lei, 10% aqui, ó, com porcentagem. Pode vir. É muito jogar na cara a administração. Mas tem um prazer, né, de fazer isso. O bacana de ser da administração é pegar no pé dos outros. Você não faria graça ser da administração. O bacana de ser da administração é exercer o poder de perturbar os outros. Só que li lá até 10%. Até 10%. Não pode ultrapassar mensalmente 10%. Não poder ultrapassar 10% quer dizer que pode ser 1%, 2%. Não pode ser 11%. Pode ser até 10%. Exemplo, 4 mil por mês, 24 meses, décimos e férias, vai passar de 100 mil. Aí o cara vai pagar 500 reais por mês, vai passar 200 meses pagando. Isso mesmo. É isso mesmo. Né? Provavelmente a administração, né, vai demorar, mas vai receber. Claro que tem uma atualização aí monetária, né, da inflação, mas vai receber em 200 meses. Professor, durante o afastamento do servidor é obrigado a mandar alguma comprovação? Não. Ele está livre. E tem que voltar no final com o diploma. Durante o afastamento, a administração não quer nem saber dele. Não precisa mandar nada. Some e volta com o diploma. Não vale a pena ser esperto. Bem severo. No final é só o diploma. Se tiver, tá livre, né, de pagar nesse momento. Porque se sair antes da penhora, tu entrega o diploma para ser penhorado, né? Aí tu fica penhorado lá. Até que horas vai essa aula? Já deu o horário? Ah, valeu aí, né, pessoal? Me lembrando que já deu o horário. Então essa foi a sua aula. E eu vou só certificar aqui esse material aqui, autoral, né? Autoral, e tem a citação aqui do Afonso Gomes. Vai ser colocado aqui no sistema. Vou me certificar aqui. Essa foi a sua aula. Tá? Quem quiser me seguir aí no Instagram, o Juan Santos AP. Os meus eventos eu posto lá, tá? Os meus eventos eu posto lá no Juan Santos AP. Quando tiver oficina, eu vou estar postando por lá. Tá? Também eu tenho, né, canal no YouTube. Não consegui pensar no nome melhor. E o nome do meu canal do YouTube ficou Juan dos Santos Pereira. É o nome do meu canal no YouTube. Do Whindersson Nunes deu certo, o nome dele é Whindersson Nunes. O meu é Juan dos Santos Pereira. Né? Eu tô só seguindo a fórmula que deu certo. Lá no meu canal no YouTube tem vídeo aulas gravadas por mim, né, que eu comento toda essa lei aí. Você pode assistir lá. Né? Algumas aulas estão abertas lá. 981. Valeu, professor, seu cara. 011567. Também é meu Pix, né? Quem quiser já também mandar mensagem ou mandar Pix, é 981011567. Eu vou pegar o Arielson aqui para ele postar logo, senão vocês já sabem o que vai acontecer. Fala, Arielson. O pessoal tá dizendo aqui que tu não posta.